Olá pessoal, eu sou a Raquel, Eu sou Loren, sou reumato eu sou geriatra. e nós estamos começando uma série de vídeos sobre reumato e geriatria. É isso aí, eu espero que vocês curtam. Hoje a gente começa uma série aí misturando a reumatologia e a geriatria para falar um pouco das principais doenças que ligam as duas áreas. E também uma conexão aí de sotaques, conexão Goiânia-Aracaju, Aracaju, né, Loren? Goiânia e Nordeste e Centro-Oeste misturando. Não fiquem loucos aí com essa mistura de sotaques. Vai dar tudo certo, vamos aproveitar o sotaque da Loren, que é ótimo. Ah, e o da Adoro Raquel Nordeste. também, maravilhoso. E o vídeo de hoje, então... Obrigada, mas o seu é muito massa. O vídeo de hoje, então, osteoporose. Loren, fala pra gente, o que é osteoporose, afinal? Então, a osteoporose é uma doença que acomete os ossos. E o que é que acontece com a osteoporose? Os ossos vão ficando mais fracos, com uma qualidade inferior, e isso vai deixar com que o osso fique mais frágil e mais predisposto a quebrar, mais predisposto a ser fraturado. E então o perigo disso é ter São as essa fraturas, fratura. né? O grande perigo da osteoporose são as fraturas. E quais que são as fraturas mais comuns, mais características da osteoporose? A fratura de fêmur, a fratura de coluna, do braço, esse osso aqui que a gente chama de húmero, e do punho também. Essas são as mais características da osteoporose, mas claro, todos os ossos podem sofrer fratura, podem ser quebrados, e isso acontece com mais facilidade nos pacientes que têm osteoporose. E isso tem um grande impacto, né? Tanto a pessoa pode perder mobilidade, ou então ter que passar por uma cirurgia muito grande, ter os riscos todos da cirurgia. Então, Exatamente. muito importante a gente conversar sobre isso mesmo. Mas, então, se é uma coisa tão importante assim, vamos entender melhor por que acontece essa doença. Então, por que a osteoporose acontece? Os ossos, eles estão constantemente em formação. Então, parte de osso mais velho é destruído e é formado um novo osso. Então, ele está sempre em renovação. Com o envelhecimento, o osso vai ser mais destruído do que formado. Então, ele vai ficando mais fraco, mais poroso, que a gente fala com a estrutura, uma estrutura alterada que torna ele mais frágil. E essa doença, Loren, é só quando a gente envelhece ou acontece em jovens também? Então, aí tá. O envelhecimento é um dos principais, digamos que, fatores de risco para desenvolver osteoporose. Mas existem outras doenças e outras condições que acabam favorecendo o indivíduo desenvolver osteoporose numa idade mais jovem. Então, quais seriam essas doenças? Diabetes, alterações da tireoide, doenças da paratireoide, que é outra glândula que fica aqui pertinho da tireoide, doenças do rim, do fígado. E aí você pode falar melhor do que eu. As doenças reumatológicas. Super envolvidas. Exatamente. A gente sempre tá de olho na osteoporose. Exatamente. Os pacientes de Raquel acabam podendo desenvolver osteoporose mais precocemente, mais cedo. É verdade. Existem também algumas medicações, alguns remédios que aumentam o risco do indivíduo ter osteoporose. E aí o clássico que seriam corticoides. Os corticoides que ela usa. Super amado e odiado ao mesmo tempo, Exatamente. Né? Alguns remédios usados no tratamento da epilepsia, né? As convulsões também aumentam o risco de osteoporose. O cigarro, excesso de bebida alcoólica. Então, todos esses fatores acabam aumentando o risco de o indivíduo ter osteoporose numa idade mais precoce. Então, não é uma doença apenas do idoso. Sim, tem que ficar seguindo no médico, acompanhar, e o médico vai ficar de olho ali, então, em quem pode ter a doença, Exatamente. Né? Agora, uma coisa que é muito frequente no nosso consultório, é aquela pergunta que não quer calar. Dói ou não dói ter osteoporose? E aí, Raquel, será que dói ou não dói? Conta pra gente. O que mais chega no consultório é idoso. Doutora, estou com muitas dores nas pernas. É a minha osteoporose. Exatamente. Isso é um mito ou é verdade? Mito! Mito! É mito, gente! É mito. A osteoporose não causa dor. O que é que causa dor? A osteoporose, como a gente falou, aumenta o risco do indivíduo quebrar um osso. E quando você tem uma fratura, quando você tem o osso quebrado, você vai sentir dor. E as fraturas, mesmo depois de resolvidas, elas têm um potencial de causar dor crônica, como a doutora Raquel falou, deformidade, perda da autonomia, principalmente no idoso. Então, isso causa dor. A fratura, né? O osso quebrado causa dor. Mas a osteoporose por si só não causa dor.
E por isso que a gente tem que pesquisar ativamente essa doença. A gente tem que ir atrás do diagnóstico, porque o indivíduo não vai sentir absolutamente nada por conta da osteoporose. Exato. E essa é a próxima dúvida. Já que não dói, a gente tem que pesquisar. Como que é feita essa pesquisa? Como é que a gente sabe que tem osteoporose? Só de ver o médico sabe? Ou tem algum exame, alguma coisa pra gente fazer? Então, o diagnóstico de osteoporose